Isabel passava seus dias em uma praça movimentada, no coração de uma grande cidade. Seu rosto tranquilo e de feições suaves escondia o peso de uma vida difícil. Todos os dias, logo nas primeiras horas da manhã, ela chegava ao local carregando sua pequena barraquinha de doces. As pessoas que passavam por ali estavam tão focadas em suas próprias vidas que mal notavam sua presença. Aos olhos dos transeuntes, Isabel era apenas mais uma entre os muitos vendedores ambulantes que se espalhavam pela cidade, competindo por atenção no meio de tanta correria. Ela montava sua barraca com delicadeza, ajeitando cada um dos produtos que preparava com tanto carinho. Bolos caseiros, doces de compota e biscoitos crocantes, todos feitos com as receitas de família que aprendera ainda jovem. O aroma dos doces frescos às vezes chamava a atenção de uma ou outra pessoa que, por curiosidade, se aproximava para comprar algo. Mas, no geral, Isabel era invisível. Sua presença, para a maioria, não passava de um detalhe no cenário caótico da cidade. A clientela era, em sua maioria, formada por pessoas que se sensibilizavam com sua condição ou que já conheciam sua qualidade e sabor inigualáveis. Contudo, raramente a reconheciam como pessoa, enxergando apenas como mais uma figura do cotidiano. A praça, cercada de prédios modernos e lojas caras, era um ponto de encontro para executivos, estudantes e turistas. Isabel assistia, silenciosa, o vai e vem apressado das pessoas, como se o mundo ao seu redor movesse em um ritmo completamente diferente do seu. Ela sabia que não fazia parte daquela realidade luxuosa e, apesar do cansaço que carregava no corpo, mantinha a cabeça erguida. Vendia seus doces com a dignidade que lhe restava, sem nunca se deixar abater pela indiferença das pessoas. No entanto, por trás de sua serenidade havia um passado que ninguém ali conhecia. Certo dia, enquanto Isabel organizava as bandejas de doces em sua barraca, um homem bem vestido se aproximou. Ele carregava um ar de superioridade que imediatamente chamou a atenção de quem passava por perto. Era impossível não notar o contraste entre sua aparência impecável e a simplicidade de Isabel. Com um sorriso forçado, ele olhou para os doces como se analisasse o valor de algo trivial. "Quanto custa isso?" perguntou ele, apontando para um dos bolos que estava à mostra. Isabel, com sua voz suave e calma, informou o preço, mantendo a compostura que havia aprendido ao longo dos anos. O homem soltou uma risada sarcástica, o som ecoando na praça e atraindo olhares curiosos. "É sério? Você acha mesmo que vai conseguir vender essas porcarias por esse preço?" Ele falava alto, sem se importar com as pessoas que começavam a parar e observar a cena. Isabel ficou em silêncio por um momento, tentando manter a calma. Ela sabia que aquele tipo de comportamento não era incomum. Já havia lidado com muitas pessoas arrogantes e mal educadas ao longo dos anos, mas a cada novo ataque era como se as feridas fossem abertas novamente. "Faço esses doces com muito carinho. Tenho clientes que gostam bastante", respondeu ela, com um leve sorriso no rosto, tentando desarmar a situação. Mas o homem não parecia disposto a deixar aquilo passar. Ele olhou ao redor, como se buscasse apoio na pequena plateia que começava a se formar ao redor da barraca. "Clientes? Que clientes? Quem em sã consciência compraria algo de uma vendedora de rua como você? Pessoas como você nunca vão ser ninguém." As palavras dele cortaram fundo, mas Isabel continuou firme. Não era a primeira vez que alguém a humilhava publicamente, e provavelmente não seria a última. A solidão daquele momento era familiar. O homem, percebendo que ela não reagiria com a raiva que ele esperava, deu de ombros, comprou um doce de forma mecânica e saiu sem ao menos agradecer. Enquanto ele se afastava, Isabel observou em silêncio, sentindo o peso do que acabara de acontecer. As pessoas ao redor, que haviam parado para observar o conflito, aos poucos se dispersaram. No entanto, Isabel sentiu os olhares de julgamento ainda presentes. Aquele tipo de situação era comum em sua rotina, mas nunca deixava de incomodá-la. O desprezo que as pessoas demonstravam por alguém que trabalhava honestamente para sobreviver era uma das maiores feridas que ela carregava. Isabel sabia que todos ali a viam como uma simples vendedora de rua, mas ninguém imaginava quem ela realmente era ou de onde viera. Ao final daquele dia, quando o sol começou a se pôr e as ruas ficaram menos movimentadas, Isabel arrumou suas coisas e se preparou para voltar para casa. Ela sempre fazia o mesmo caminho, atravessando a cidade com a mesma calma com que iniciava seu dia. Mas naquela noite, algo pesava mais em seu coração. As palavras do homem voltaram a ecoar em sua mente,
trazendo lembranças de uma vida que ela havia deixado para trás. Uma vida que, para todos os efeitos, havia sido apagada. Chegando ao seu pequeno apartamento, localizado em um bairro simples da periferia, Isabel se permitiu relaxar por um breve momento. Sentada à mesa da cozinha, ela olhava pela janela, observando as luzes da cidade ao longe. Era um contraste gritante entre o luxo e a riqueza que brilhavam naquelas luzes distantes e a simplicidade do local onde vivia agora. Aquele brilho que um dia fizera parte de sua vida, agora era apenas uma lembrança. Quem sou eu agora? Pensava Isabel com um olhar perdido na paisagem. A resposta, no entanto, era sempre a mesma. Ela era uma mulher comum, uma vendedora de rua que batalhava todos os dias para garantir sua sobrevivência e dignidade. Mas por trás desse papel que assumira, havia uma história que poucos conheciam. Uma história de luta, de superação e de escolhas difíceis que haviam moldado quem ela era hoje. Naquela noite, enquanto o silêncio da cidade tomava conta do apartamento, Isabel decidiu que, apesar de tudo, continuaria. Amanhã seria mais um dia de trabalho, mais uma oportunidade de seguir em frente. E quem sabe, um dia as pessoas poderiam finalmente ver além da vendedora de rua e descobrir quem ela realmente era. Isabel acordava todos os dias antes do sol nascer. A rotina de preparar os doces para vender exigia esforço e dedicação, mas ela encontrava nesse processo um momento de reflexão. Enquanto mexia a massa dos bolos ou preparava a calda das compotas, sua mente frequentemente voltava no tempo, relembrando uma vida que ela preferia deixar no passado, mas que insistia em invadir seus pensamentos. Aquela era uma vida de sucesso, conforto e, por um momento, até felicidade. Anos antes, Isabel era conhecida por outro nome e ocupava um lugar respeitável na sociedade. Ela era dona de uma empresa que crescia rapidamente no ramo de confeitaria artesanal, com lojas espalhadas em diversos bairros. Seu talento na cozinha era elogiado e sua capacidade de gestão admirada. O trabalho árduo e as noites sem dormir pareciam finalmente recompensá-la com um futuro promissor. A vida de Isabel, naquele tempo, girava em torno de reuniões, contratos e a expansão de seu negócio. Porém, o que as pessoas não sabiam era que o sucesso profissional vinha a um custo pessoal altíssimo. O relacionamento com o marido, Júlio, tornara-se frio e distante. Eles haviam se casado ainda jovens, ambos cheios de sonhos e planos, mas à medida que Isabel se dedicava cada vez mais à sua empresa, Júlio sentia-se deixado de lado. Ele começou a se afundar em dívidas e em negócios fracassados que apenas aumentavam o abismo entre os dois. O auge do distanciamento veio quando Júlio tomou decisões financeiras desastrosas, usando o nome da empresa de Isabel como garantia. Sem que ela soubesse, ele havia hipotecado parte do patrimônio da confeitaria para cobrir suas perdas pessoais. Quando as dívidas chegaram ao limite, o choque foi devastador. Isabel perdeu boa parte do controle de sua empresa, enquanto Júlio, consumido pela culpa e pela vergonha, decidiu afastar-se, deixando Isabel para lidar sozinha com as consequências. A queda foi rápida. A reputação que Isabel havia construído ao longo dos anos desmoronou em poucos meses. A empresa, que antes era motivo de orgulho, passou a ser associada à falência e dívidas impagáveis. Isabel tentou de todas as maneiras manter o controle e recuperar o que havia perdido, mas a pressão foi grande demais. As portas se fecharam, os amigos desapareceram. E no final, ela ficou sozinha, sem empresa, sem marido e sem recursos. Enquanto as memórias desse período invadiam sua mente, Isabel continuava a mexer as panelas, como se o trabalho repetitivo a ajudasse a manter o controle sobre as emoções que ainda não haviam cicatrizado. Com o tempo, ela se mudara para um bairro distante, afastado das áreas que frequentava anteriormente. A decisão de desaparecer do radar foi planejada. Ela queria começar de novo, sem o peso de um nome que agora estava associado ao fracasso. Poucos sabiam da verdade. Isabel manteve seu passado em segredo, até mesmo para os poucos clientes que haviam ficado ao seu lado durante o colapso. Para o novo círculo de pessoas que conhecia em seu dia a dia de vendedora de rua, ela era apenas Isabel, uma mulher simples que tentava ganhar a vida vendendo doces. O contraste entre sua antiga vida e a atual era gritante, mas de certa forma, ela encontrava uma estranha sensação de liberdade nessa nova identidade. Não havia mais a pressão de manter uma imagem perfeita, nem a constante ansiedade de corresponder às expectativas dos outros. Apesar da sensação de alívio, Isabel ainda carregava as cicatrizes profundas de sua queda.
De vez em quando, algum antigo cliente a reconhecia nas ruas e ela era obrigada a lidar com olhares de pena ou, pior, de curiosidade mórbida. Nessas ocasiões, Isabel sempre se limitava a sorrisos educados e palavras curtas. Não havia mais espaço em sua vida para aquele passado. Certa vez, enquanto estava na praça vendendo seus doces, uma antiga amiga da alta sociedade, Helena, apareceu de surpresa. Helena era uma das poucas que conheciam a verdadeira história de Isabel, mas ao vê-la naquela situação, vendendo na rua, não pôde esconder o choque. "Isabel, eu não acredito que é você!" exclamou, tentando esconder o desconforto enquanto olhava ao redor, como se não quisesse ser vista conversando com ela. Isabel, por sua vez, manteve a serenidade. Sabia que aquele momento viria mais cedo ou mais tarde. "Sim, sou eu, Helena. Faz tempo, não é?" respondeu, com o mesmo sorriso calmo que costumava usar quando lidava com situações desconfortáveis. Helena, no entanto, estava ansiosa. Tentava fazer perguntas sobre a vida atual de Isabel, mas não conseguia esconder o desconforto de vê-la naquela condição. A conversa durou poucos minutos, com Helena fazendo menção de se despedir o quanto antes. Quando finalmente foi embora, Isabel sentiu o velho peso das expectativas sociais voltando a pressionar seus ombros. À noite, já em casa, Isabel refletiu sobre o encontro. Há muito tempo, ela havia deixado de se importar com o que as pessoas de seu antigo círculo pensavam sobre sua nova vida. Mas a visita de Helena serviu como um lembrete de que, por mais que tentasse, o passado sempre encontraria uma maneira de reaparecer. Ela suspirou enquanto organizava os utensílios na pequena cozinha. Não importava o que acontecesse, Isabel estava decidida a seguir em frente com a vida que havia escolhido. Viver fora dos holofotes era ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Mas Isabel acreditava que havia feito a escolha certa. O mundo que ela havia conhecido antes de luxo e status era vazio de significado. Agora, apesar das dificuldades, sentia que finalmente havia encontrado algum senso de propósito. Os dias passavam de forma quase monótona para Isabel, enquanto ela seguia sua rotina de preparar os doces, montando sua barraquinha no mesmo canto da praça. No entanto, o peso da humilhação e dos olhares de julgamento que sofrera ao longo dos anos começava a se acumular. Cada vez que era tratada com desprezo ou indiferença, era como se uma pequena parte de sua força interna se esvaísse. Isabel, sempre calma e firme por fora, começava a sentir rachaduras em sua fachada. Certo dia, quando o movimento na praça estava particularmente intenso, uma nova humilhação pública aconteceu. Uma jovem mulher, apressada e visivelmente irritada, se aproximou da barraca. Seus passos rápidos e olhar impaciente indicavam que algo já não estava bem. Ela pediu um doce, mas quando Isabel informou o preço, a mulher reagiu com desdém. "Você só pode estar brincando. Esse preço por um doce de rua? Nem no centro da cidade se paga tanto por algo tão básico." Isabel tentou manter o mesmo tom calmo de sempre, explicando que todos os seus produtos eram feitos à mão, com ingredientes de qualidade, e que muitos de seus clientes apreciavam o sabor caseiro que ela trazia. Mas a mulher não queria ouvir. Ela começou a levantar a voz, atraindo a atenção de outras pessoas que estavam passando pela praça. "Isso é um absurdo!" gritou ela. "Você está tentando enganar as pessoas. Só porque vende na rua, acha que pode cobrar o que quiser? Isso aqui não é nenhuma loja de luxo. Você devia ter vergonha de explorar as pessoas assim." Isabel, acostumada com situações de desprezo, manteve a postura. Ela sabia que aquele tipo de reação não era raro, mas algo estava diferente dessa vez. O tom cruel da jovem e os olhares de reprovação das pessoas ao redor começaram a pesar de maneira diferente. As palavras da mulher não eram apenas críticas ao preço do doce, mas ao valor de Isabel como pessoa. "Gente como você nunca chega a lugar nenhum", disse a mulher em tom de desprezo antes de se afastar. Depois daquele dia, Isabel sentiu que algo dentro dela havia mudado. A humilhação constante, o julgamento silencioso e agora, o ataque direto à sua dignidade estavam começando a quebrar sua resistência emocional. À noite, já em casa, ela se pegou questionando sua escolha de recomeçar daquela maneira. "Será que tudo isso vale a pena?" pensava. "Será que devo continuar lutando por um lugar onde ninguém me enxerga?" Os pensamentos de desistência começaram a surgir mais frequentemente, até que, certa manhã, Isabel acordou sem a vontade de sair da cama. Pela primeira vez em anos, ela considerou seriamente a ideia de abandonar tudo.
As palavras cruéis da jovem mulher ainda ecoavam em sua mente, misturadas com as lembranças de tudo o que havia perdido. Ela sentiu como se a batalha pela sua dignidade estivesse se tornando insuportável. Ainda assim, algo em seu íntimo a impediu de desistir naquele dia. Isabel se forçou a levantar, a preparar seus doces e a ir até a praça, como fazia todos os dias. Mas o brilho que costumava manter em seus olhos, mesmo diante das dificuldades, havia diminuído. A cada doce vendido, a cada sorriso forçado que dava aos clientes, ela se sentia um pouco mais distante de si mesma. Aquela vida simples que outrora parecia um refúgio, agora começava a se tornar uma prisão emocional. Foi nesse estado de espírito que, semanas depois, Isabel se deparou com um novo golpe do destino. A praça, que sempre fora seu espaço seguro, tornou-se palco de mais uma reviravolta em sua vida. Naquele dia, enquanto vendia seus doces, ela notou uma movimentação estranha. Havia mais pessoas do que o normal, e todas pareciam estar reunidas em um evento de negócios que acontecia em um dos prédios ao redor. Ela logo percebeu que um grande empresário da cidade, conhecido por suas empresas no ramo alimentício, estava no local. O evento era uma espécie de feira empresarial, e Isabel não pôde deixar de se lembrar de seus dias como empresária, quando participava de eventos semelhantes, com a esperança de expandir seu negócio. O empresário Arthur Silveira passou pela barraquinha de Isabel acompanhado de seus assessores. Ele não deu muita atenção a ela, mas algo naquele encontro rápido fez o coração de Isabel disparar. O nome dele lhe soava muito familiar. Foi então que ela lembrou. Arthur era um dos responsáveis por uma fusão de empresas que anos atrás havia afetado diretamente sua antiga confeitaria. Ele fazia parte de um dos consórcios que haviam comprado parte das ações da empresa de Isabel quando as dívidas começaram a se acumular. Isabel observou enquanto Arthur e sua equipe passavam, sem prestar atenção nela. Ele não a reconheceu, é claro. Para ele, Isabel não era nada mais do que uma vendedora de rua, alguém completamente insignificante no grande esquema das coisas. Mas, para Isabel, aquele encontro casual trouxe à tona memórias dolorosas e uma nova onda de frustração. Aquele era o homem que, indiretamente, havia contribuído para sua queda. Embora não fosse o único responsável, sua empresa havia lucrado com o colapso de sua confeitaria. Isabel sentiu um misto de raiva e impotência. O passado que ela tentava tanto esquecer estava ali, na sua frente, em carne e osso, caminhando pela praça, como se nada tivesse acontecido. À noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Isabel se permitiu finalmente sentir o que vinha reprimindo há tanto tempo. Ela chorou. Chorou pelas humilhações, pelas perdas, pela injustiça de ver aqueles que haviam lucrado com sua ruína continuarem suas vidas como se nada tivesse acontecido. Pela primeira vez em anos, Isabel deixou sua fachada de força cair completamente. Mas no fundo de seu coração, algo começava a despertar. A dor, misturada à frustração, trazia consigo uma nova força. Isabel sabia que não poderia voltar ao que era antes, mas também não estava disposta a continuar sendo tratada como menos do que ela realmente era. A partir daquele dia, ela tomou a decisão de que sua história ainda não havia terminado. Depois daquele encontro com Arthur Silveira, a mente de Isabel ficou agitada por dias. A lembrança da ruína de sua antiga vida, associada ao rosto do empresário que cruzara seu caminho, fez com que um novo sentimento emergisse dentro dela. Isabel havia se resignado a aceitar sua condição, mas algo naquele encontro inesperado despertou uma antiga chama. O que restava dela como empresária e mulher forte ainda existia, mas estava adormecido, soterrado pelas camadas de humilhação e frustrações que ela enfrentara por tanto tempo. Naquela noite, após mais um dia de trabalho na praça, Isabel não conseguiu dormir. Virava de um lado para o outro, o coração inquieto. Em algum momento da madrugada, ela se levantou e foi até a pequena mesa da cozinha, pegando um velho caderno de anotações que mantinha guardado. Ali, entre receitas de doces e anotações financeiras, estavam os planos que ela fizera anos atrás, quando sua empresa ainda estava em ascensão. Os sonhos que ela nutrira de expandir seu negócio e conquistar novos mercados pareciam agora distantes, quase irreais. Mas algo mudou. Pela primeira vez em muito tempo, Isabel sentiu que não poderia continuar vivendo daquela forma. Ela sabia que não poderia simplesmente voltar ao que era antes, mas também não queria mais se contentar em ser apenas uma figura invisível na praça. Decidida, ela começou a pensar em formas de resgatar sua dignidade e reconstruir sua vida.
mesmo que de maneira diferente. Algumas semanas depois, Isabel continuava com sua rotina de vendedora de doces, mas agora com uma determinação diferente. Algo em sua postura mudara, ainda que imperceptível para os outros. Enquanto vendia seus produtos, ela observava as pessoas ao seu redor com um novo olhar. Foi então que uma reviravolta inesperada aconteceu. Em um dia aparentemente comum, enquanto Isabel atendia seus poucos clientes habituais, uma mulher elegante, de cabelos curtos e postura confiante, parou em frente à sua barraquinha. Ela parecia familiar. Isabel demorou alguns segundos para reconhecê-la, mas então a memória voltou. Era Marina, uma antiga amiga de negócios, alguém que Isabel não via há anos, desde a queda de sua confeitaria. Marina olhou para Isabel com os olhos arregalados, claramente surpresa. Ela demorou um instante para falar, como se não acreditasse no que via. Isabel? Perguntou ela, com a voz embargada. Isabel respirou fundo e assentiu. Sim, sou eu, Marina. Há quanto tempo, não é? Marina balançou a cabeça incrédula. Eu não posso acreditar. O que aconteceu com você? Como você foi parar aqui? Isabel, mantendo sua serenidade, deu um leve sorriso. A vida tomou alguns rumos inesperados, mas estou bem. E você? Continua no ramo empresarial? Marina ainda estava em choque. Isabel, você era uma das empresárias mais promissoras que eu conhecia. Como pode estar vendendo doces na rua agora? Isso não faz sentido. Aquelas palavras, embora carregadas de surpresa, não feriram Isabel como poderiam ter feito meses atrás. Ela estava diferente, mais forte. As coisas mudaram, Marina. Passei por algumas dificuldades e agora estou recomeçando. Nem sempre as coisas saem como planejamos. Marina, no entanto, parecia abalada. Ela insistiu, tentando entender como uma mulher com o talento de Isabel poderia ter sido reduzida àquela condição. Enquanto a conversa acontecia, algumas pessoas começaram a notar a interação entre as duas mulheres. A curiosidade tomou conta da pequena plateia que se formava ao redor da barraquinha de Isabel. Um burburinho começou a crescer à medida que Marina explicava para todos ali quem Isabel realmente era. Vocês sabem quem é essa mulher? Perguntou Marina, olhando ao redor. Isabel foi uma das maiores empresárias de confeitaria desta cidade. Ela tinha uma rede de lojas, uma carreira brilhante. Vocês estão vendo uma mulher que já teve tudo e que agora está aqui, vendendo doces como se fosse qualquer pessoa. As pessoas ao redor começaram a sussurrar. Muitos não faziam ideia de quem Isabel era de fato. Para eles, ela era apenas mais uma vendedora de rua. Mas com a revelação de Marina, a atenção se voltou completamente para Isabel. Alguns expressavam surpresa, outros curiosidade, mas havia também aqueles que lançavam olhares de desprezo, como se o fracasso de Isabel justificasse seu lugar atual. Isabel, no entanto, não se deixou abalar. Ela sabia que aquele momento de exposição pública era inevitável, mas estava preparada. Agradeceu a Marina pela preocupação, mas deixou claro que não se arrependia do caminho que escolheu. A vida tem formas curiosas de nos testar, Marina. Eu passei por muitas coisas e hoje sou outra pessoa. Não sou mais aquela empresária, mas sou mais forte agora. Aquela revelação pública, que poderia ter sido devastadora meses atrás, serviu como uma oportunidade para Isabel reafirmar quem ela realmente era. O respeito que ela carregava por si mesma estava intacto, e apesar dos olhares julgadores, Isabel sentiu uma sensação de libertação. Finalmente as pessoas sabiam quem ela era, mas mais importante, Isabel sabia quem ela havia se tornado. Após o encontro com Marina, algumas mudanças começaram a ocorrer. As pessoas que frequentavam a praça passaram a olhar para Isabel com mais respeito. Aqueles que antes a ignoravam, agora a tratavam com uma curiosidade nova, como se tentassem entender a história por trás daquela mulher. Isabel, por sua vez, continuava sua rotina, sem permitir que a revelação de seu passado interferisse em sua nova vida. No entanto, um homem em particular, que havia humilhado tempos atrás, voltou à sua barraquinha. Ele estava visivelmente desconfortável, carregando consigo o peso de suas palavras duras. Eu soube da sua história, começou ele, com a voz hesitante. Eu fui injusto, não fazia ideia de quem você era. Isabel, sem qualquer amargura, respondeu com serenidade. Você não sabia, e isso é normal. Mas as palavras têm peso, independentemente de quem somos. O homem ficou em silêncio por alguns instantes, claramente envergonhado. Ele não insistiu em desculpas ou explicações, apenas comprou um doce e foi embora. Para Isabel, aquela pequena interação foi a confirmação de que, finalmente, ela estava no controle de sua própria narrativa.
A história dela agora era conhecida, mas o que realmente importava era como ela lidaria com o futuro. Após a revelação inesperada sobre o passado de Isabel, a praça nunca mais foi a mesma. As pessoas que frequentavam o local começaram a olhar para ela com uma curiosidade renovada. Aqueles que antes sequer notavam sua presença, agora faziam questão de cumprimentá-la, ainda que com certa cautela. Alguns a viam com respeito por sua resiliência, enquanto outros pareciam intrigados, tentando entender como uma mulher com tanto talento e sucesso poderia acabar vendendo doces na rua. Isabel, no entanto, manteve-se firme. Apesar da mudança no comportamento das pessoas, ela não alterou sua rotina. Ainda acordava cedo, preparava os doces com o mesmo cuidado de sempre e montava sua barraca na praça. Mas por dentro algo havia mudado. Não era apenas a curiosidade das pessoas ao seu redor que a incomodava, mas o sentimento de que talvez ela tivesse permitido que as circunstâncias a definissem por muito tempo. Enquanto o tempo passava, mais pessoas começaram a se aproximar de Isabel, não apenas para comprar seus doces, mas para ouvi-la. Clientes antigos que outrora a viam apenas como uma vendedora comum, agora perguntavam sobre sua antiga confeitaria, sobre sua vida antes de tudo desmoronar. Isabel, embora relutante no início, começou a compartilhar sua história, mas de uma forma que destacava as lições que aprendera ao longo do caminho, em vez das perdas que sofrera. Entre esses novos admiradores estava Dona Célia, uma senhora que sempre frequentava a praça, mas que raramente interagia com Isabel. Após ouvir a história da empresária que se tornara vendedora de rua, Dona Célia se aproximou um dia com um pedido inusitado. Isabel, eu soube do seu talento com bolos. Vou fazer aniversário em breve e gostaria que você fizesse o bolo para a festa. Algo especial como você costumava fazer em sua confeitaria. Isabel sorriu, surpresa com o pedido. Havia anos que ela não preparava um bolo grande para um evento. Os doces que fazia para vender eram simples, sem muita complexidade, mas o bolo que Dona Célia pedia era algo mais elaborado, algo que arremetia aos seus dias como confeiteira de renome. Mesmo assim, Isabel aceitou o desafio. Era como se, aos poucos, ela estivesse voltando a se reconectar com a pessoa que fora antes de tudo desmoronar. Naquele mesmo dia, quando voltou para casa, Isabel sentiu um misto de nostalgia e ansiedade. Preparar aquele bolo seria mais do que apenas um trabalho. Seria um teste para si mesma, uma maneira de descobrir se ainda tinha o talento e a paixão que um dia a fizeram ser tão reconhecida. Nas semanas seguintes, ela se dedicou completamente à preparação, buscando os melhores ingredientes e experimentando novas receitas, como fazia antigamente. Quando o dia da festa chegou, Isabel entregou o bolo a Dona Célia, com a mesma dedicação de quando era proprietária de sua confeitaria. O bolo, coberto de glacê branco e decorado com flores de açúcar, era uma obra de arte. Ao ver a expressão de alegria nos rostos dos convidados da festa, Isabel sentiu algo que há muito não sentia: o reconhecimento. Não era o reconhecimento público, de estar no topo de uma grande empresa, mas o reconhecimento do valor de seu trabalho, de sua dedicação e de sua paixão. Após o sucesso daquele bolo, os pedidos começaram a surgir. Clientes antigos que lembravam de sua confeitaria começaram a procurá-la novamente, pedindo que ela preparasse bolos e doces para eventos especiais. Isabel, embora surpresa com a reação das pessoas, aceitou os pedidos com cautela. Não queria voltar ao ritmo frenético de antes, mas também não podia ignorar o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava recuperando uma parte importante de sua vida. Foi nesse contexto de redescoberta que Isabel começou a perceber a transformação no olhar das pessoas. Elas não a viam mais apenas como uma vendedora de rua. Agora havia um respeito renovado em seus olhares, como se finalmente compreendessem o valor de quem ela era. A praça, que antes era apenas um cenário de humilhações e desprezo, agora se tornava um lugar de reencontros e redescobertas. No entanto, a transformação mais importante não estava nos olhares dos outros, mas no de Isabel. Ela havia passado anos se sentindo invisível, escondendo sua verdadeira identidade. Mas agora, ao enfrentar seu passado e permitir que ele fosse conhecido, Isabel começava a enxergar a si mesma de uma forma diferente. O que importava não era mais o status ou o reconhecimento externo, mas a paz interna que vinha da aceitação de sua própria jornada. Mesmo assim, Isabel não podia ignorar o fato de que, agora, mais do que nunca, estava sendo observada. Alguns a viam como uma inspiração,
outros ainda com desconfiança. E havia aqueles que tentavam entender como uma mulher que havia perdido tudo conseguia manter tanta dignidade. Entre esses observadores estava Arthur Silveira, o empresário que havia cruzado o caminho de Isabel semanas antes. Arthur, que agora estava mais ciente do passado de Isabel, decidiu procurá-la. Ele apareceu na praça certo dia de maneira discreta e comprou um dos doces que ela vendia. Durante a compra, ele a observou por alguns instantes, como se tentasse medir o impacto de sua presença. Finalmente ele falou: "Ouvi dizer que você foi uma grande empresária, Isabel." Ela ergueu os olhos, surpresa com o comentário, mas manteve sua postura tranquila. "Fui, sim, por algum tempo", respondeu, sem emoção. Arthur pareceu hesitar, mas prosseguiu: "Eu não sabia disso quando nos cruzamos da última vez, mas depois que ouvi sua história fiquei impressionado. Poucas pessoas conseguiriam passar pelo que você passou e continuar de pé." Isabel sorriu levemente. "Não foi fácil, mas a vida não nos dá muita escolha, não é? Ou seguimos em frente, ou somos engolidos pelas circunstâncias." Arthur assentiu, como se ponderasse as palavras dela. "Estou organizando um evento gastronômico em breve", disse ele, mudando de assunto. "Parece que seu talento com doces ainda é muito apreciado. Eu gostaria de convidá-la para participar." Isabel ficou em silêncio por um momento. Era a primeira vez em anos que alguém lhe oferecia uma oportunidade como aquela. Participar de um evento gastronômico organizado por Arthur Silveira, o mesmo homem que havia estado ligado, ainda que indiretamente, à sua queda, era algo irônico, mas também uma oportunidade de mostrar que ela não era definida pelas suas derrotas. Com um sorriso calmo, Isabel respondeu: "Agradeço o convite, Arthur. Vou pensar com carinho sobre isso." Arthur assentiu e, com um leve aceno de cabeça, se afastou. Para Isabel, aquele momento não era apenas sobre uma nova oportunidade profissional, mas sobre o quanto sua história estava mudando, não apenas na mente dos outros, mas principalmente em sua própria visão de si mesma. Nos dias que se seguiram à proposta de Arthur Silveira, Isabel sentiu-se dividida. Participar de um evento gastronômico poderia ser uma oportunidade para retomar parte do prestígio que havia perdido, mas também representava um retorno ao mundo que ela deixara para trás. Era uma chance de mostrar que ainda tinha o talento e a capacidade que fizeram sua confeitaria famosa. Mas Isabel questionava se isso era o que realmente queria. Desde que se tornara vendedora de rua, ela havia encontrado um novo ritmo de vida, uma simplicidade que, de certa forma, a confortava. Não havia mais as pressões de gerenciar uma empresa, nem a constante busca por sucesso. Em vez disso, havia o trabalho diário, silencioso, mas digno, que a conectava diretamente com as pessoas ao seu redor. Contudo, a proposta de Arthur trouxe à tona um dilema que Isabel não podia ignorar. Deveria ela seguir em frente e aceitar a nova oportunidade, ou manter-se fiel à vida que havia reconstruído? Naquela semana, enquanto refletia sobre sua decisão, Isabel continuava sua rotina. A praça, que havia se tornado seu palco de humilhações e também de vitórias silenciosas, estava diferente agora. As pessoas a tratavam com respeito, e seus doces eram mais procurados do que nunca. Mas além do sucesso de suas vendas, Isabel percebia que algo mais profundo estava acontecendo. Os olhares das pessoas já não carregavam mais pena ou desdém, mas sim admiração. Certo dia, enquanto arrumava sua barraquinha, Dona Célia, a cliente para quem havia feito o bolo de aniversário, se aproximou. "Isabel, ouvi dizer que você foi convidada para participar de um grande evento. Isso é maravilhoso, minha querida. Você precisa aceitar. Mostre para todos o talento que você tem." Isabel sorriu, mas em seu íntimo, ainda não estava certa de sua decisão. "Ainda estou pensando sobre isso, Dona Célia. É uma oportunidade, sim, mas também é um grande passo para mim. Preciso refletir se é o que realmente quero." Dona Célia observou por alguns instantes com um olhar compreensivo. "Você já passou por tanta coisa, Isabel. Talvez seja o momento de voltar a mostrar ao mundo o valor que você tem." Após a conversa com Dona Célia, Isabel ficou mais reflexiva do que nunca. À noite, em sua casa, enquanto observava as luzes da cidade pela janela, ela ponderava sobre o caminho que havia percorrido. Sua antiga vida de empresária, os anos de luta nas ruas e agora a chance de reconquistar parte do que havia perdido. No entanto, algo dentro dela a fazia hesitar. Isabel já não sentia mais a necessidade de provar algo a ninguém, nem a si mesma. Nos dias seguintes, Isabel decidiu buscar respostas de uma maneira diferente.
Ela voltou ao local onde sua antiga confeitaria funcionava, agora ocupado por outro estabelecimento. Ao caminhar pela rua onde havia passado anos construindo seu negócio, Isabel sentiu uma mistura de nostalgia e alívio. A confeitaria que ela tanto amara estava no passado, e embora as lembranças fossem boas, Isabel sabia que não queria voltar àquele ritmo de vida. Foi então que Isabel percebeu que a resposta que buscava não estava em recuperar o prestígio, mas em manter a paz que conquistara. A simplicidade de sua nova vida, a conexão direta com as pessoas e a liberdade de não estar presa às pressões do sucesso eram para ela uma forma de riqueza que não podia ser medida por reconhecimento público. Com essa clareza em mente, Isabel finalmente tomou sua decisão. No dia seguinte, ela voltou à praça como sempre fazia, mas com uma leveza diferente. As pessoas a cumprimentavam com sorrisos, alguns comentando sobre o evento gastronômico que estava por vir. Quando Arthur Silveira passou novamente por sua barraquinha, Isabel já sabia o que dizer. Ele a cumprimentou com um sorriso e perguntou se havia pensado sobre o convite. "Pensei bastante, Arthur", respondeu Isabel com um sorriso calmo. "E agradeço pela oportunidade, mas decidi não participar do evento." Arthur, surpreso, ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Eu não esperava essa resposta. Tem certeza? Seria uma grande chance de mostrar seu talento novamente." Isabel assentiu, com a mesma tranquilidade. "Sim, tenho certeza. Passei muito tempo correndo atrás de sucesso e prestígio, mas agora encontrei algo muito mais valioso. Hoje o que me importa é a simplicidade da vida que escolhi. Não estou em busca de grandes oportunidades, apenas de viver com dignidade, fazendo o que amo." Arthur a observou por alguns segundos antes de responder. "Respeito sua decisão, Isabel. Não é fácil abrir mão de algo assim, mas entendo que você encontrou seu caminho." Ele se despediu com um leve aceno, e Isabel sentiu-se em paz. Com o passar do tempo, Isabel continuou a viver sua vida simples, vendendo seus doces na praça. O respeito que havia conquistado não era mais sobre seu passado, mas sobre a pessoa que ela se tornara. A cada dia ela se conectava mais com as pessoas ao seu redor, criando laços que iam além do que uma empresa ou sucesso financeiro poderiam oferecer. A história de Isabel agora não era mais sobre sua queda ou sua ascensão, mas sobre a escolha consciente de viver com autenticidade. Ela havia compreendido que a verdadeira riqueza estava na simplicidade, no valor das pequenas coisas, e principalmente na liberdade de ser quem ela realmente era, sem precisar provar nada a ninguém. No final das contas, Isabel encontrou sua própria definição de sucesso, não em prêmios ou reconhecimento público, mas na paz de uma vida vivida de acordo com seus próprios valores.